Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu estarei aqui para falar sobre os meus livros lidos de janeiro e fevereiro de 2026. Como eu fazia nos anos anteriores, eu juntava 2 meses para falar sobre os livros que eu li durante aquele período. E hoje vai ser janeiro e fevereiro. No total eu vou falar sobre 4 livros e vou fazer uma mini resenha sobre eles nos comentários, sem spoiler. 2 livros já tem uma resenha própria aqui no canal, então eu não vou falar tantos comentários. Já deixem seu like, se inscrevam no canal e bora lá. O primeiro livro foi O Mistério do Biscoito de Gengibre. Foi um livro que eu li em audiobook. Comecei dia 24 de dezembro, no Natal, e esse livro traz contos natalinos. Traz o principal, que é o Mistério do Biscoito de Gengibre, mas também traz outros que não tem uma grande extensão. E ele se passa no período natalino, no período na véspera de Natal, começa na véspera de Natal. Então, começar dia 24 foi uma experiência bem legal. Eu me senti como se eu estivesse escutando uma história que estava acontecendo naquele momento. E foi incrível. Eu só terminei ele, eu acho que dia 3 de janeiro. Eu não demorei tanto, porque eu acho que eram 100 páginas, mas eu li em audiobook. Então foi bem rapidinho. E é bem legal que também tem receitas natalinas além dos contos. Então tem o conto principal, depois tem outros contos e tem intercalando as receitas natalinas. Eu achei bem divertido de ler e as histórias me interessaram. E é do Thiago Valente, um autor brasileiro, então eu achei bem maneiro. Só o primeiro conto tem um mistério, né, que tem esse ar de mistério aconchegante. Eu dei 4,5 de estrelas e o nome do livro é Mistério do Menino de Gengibre. O segundo livro tem uma resenha aqui no canal que eu postei, que é Lições Inesperadas sobre Amor. Eu vou fazer alguns comentários. Eu comecei a ler ele em 2024. Eu só fui terminar agora em janeiro. E os livros da Lucy, é o segundo livro que eu leio da Lucy, eles têm um começo que você não vai gostar tanto de início. Eu acho que até chegar uns 30%. Eu estava, no passado cheguei a 50%. Esse ano eu terminei e eu tava mais envolvida na história. Eu falei na resenha que eu gostei do desenvolvimento desse livro, principalmente porque ele faz você repensar com a personagem. Você vê o desenvolvimento da personagem durante a história. Que a Jenny, que é a personagem principal, ela decide cancelar o casamento dela de última hora. E ela avisa o Dan, que é o noivo dela. Porém, outra coisa faz com que a cerimônia não aconteça. Eu achei esse livro parecido com outro livro da Lucy que eu li, que era Um Pequeno Gesto de Gentileza, porque tem 2 questões que são presentes nesse livro, que também são presentes no outro. Mas esses livros são diferentes porque são histórias diferentes, são personagens diferentes, são vivências diferentes. Então, mesmo que tenha os mesmos problemas, não são tratados da mesma forma. Eu dei 4 estrelas pra ele porque no início eu não lembrava de nada. Eu voltei a ler sem lembrar das informações que foram dadas no início. Então, e já que ele começou a me prender só depois de um tempo, isso influenciou a nota. E o terceiro livro, que foi o primeiro livro de fevereiro, As 5 Passos de Você, eu gravei um vlog de leitura onde eu comentava algumas coisas sobre o livro e fiz uma mini resenha também no final do vídeo. E eu acho que foi uma experiência de leitura E foi uma experiência de leitura legal. Tive uma experiência parecida com a experiência que eu tive lendo As Vantagens de Ser Invisível, porque eu li com a voz dos personagens do filme. Já que eu já assisti o filme antes, isso influenciou em algumas opiniões minhas, mas eu achei simplesmente a adaptação idêntica ao livro, porque muitas das cenas que estavam passando aqui lendo, eu conseguia visualizar exatamente. E eu achava que eu ia ler esse livro e ia chorar. Eu até falei isso no vlog de leitura, que eu estava esperando o momento em que eu chorasse, só que eu não chorei. E por eu já ter visto o filme, eu acho que foi algo que não me deixou tão emotiva, porque eu já tinha passado por aquilo antes. Eu acho bom ele ter uma grande repercussão e as pessoas conhecerem, porque trata de uma doença que não é tão conhecida, que eu não conhecia direito. Mesmo vendo o filme, eu não tinha uma noção tão grande. E quando eu li o livro, eu aprendi mais coisa. Eu marquei bastante coisa. Foi uma experiência bem legal. Eu dei 4,5 pra esse livro e é As 5 Passos de Você. E o quarto livro, que não é um livro ainda finalizado, só que eu comecei em fevereiro, que é Anne of English Side. Eu ainda não sei se eu tô falando esse nome certo. Porém, eu ainda não terminei ele. Eu acho que eu comecei dia 15 de fevereiro. Eu acho que uns 30% do livro. E eu tenho intercalado ler ele em inglês e português. Só que eu tô muito mais avançada lendo no
português. E já que eu fiquei um tempo sem ler Anne, o último que eu li foi Anne e a Casa dos Sonhos. Esse livro eu li, eu acho que um mês depois, né? Eu acho que esse é um dos mais movimentados e que tá me fazendo gostar do livro desde o início. A construção desse livro inicialmente está muito legal. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. De vez em quando eu comento sobre minhas leituras nos vlogs, no Instagram ou nos vídeos de desafio e essas retrospectivas de livros a cada 2 meses, de uma forma mais detalhada de falar sobre as minhas leituras. Só que de vez em quando eu também vou trazer vlogs de leituras e resenhas por fora. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!